Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Prisma Criativo, um projeto do Clube de Criação que, na sua primeira temporada, vai ouvir as histórias de profissionais LGBTQIAPN+, do mercado criativo. A ideia do Prisma não é ser uma entrevista burocrática, mas sim um papo gostoso com os nossos convidados. Hoje eu estou aqui com a Ju Uth, diretora executiva de criação da Almap, e Kevin David, fundador da Kelly. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Um prazer poder estar fazendo parte disso aqui e sendo uma amostra LGBT QIAPN+, para todo o público aí que se interessou. Obrigado vocês por terem aceitado. E já que você emendou aqui, Ju, queria que você contasse um pouco de quem é você, a sua trajetória profissional de maneira resumida, e aí depois a gente entra na sabatina. E aí depois o Kevin também pode se apresentar. Boa. Bom, eu comecei na propaganda, eu tinha 20 anos, foi meu primeiro estágio na FCB. Eu não fazia ideia do que era propaganda quando eu fiz o vestibular, porque estava escrito publicidade, eu tiquei só por... tá na moda um monte de gente fazendo aí, eu achava que era algum órgão público, um negócio, era... minha chave cognitiva, ela vive em outra frequência, assim. Então, eu digo que eu fui começando sem saber o que eu queria. Então, eu nem sabia que existia diretor de arte, redator e tal, enfim. Foram coisas que eu fui descobrindo com o tempo. E aí, eu trabalhei durante alguns anos na FCB. Depois disso, eu fui estudar fora. Eu fiz um mestrado em Londres, em artes visuais. Aí, quando eu voltei, comecei a trabalhar na FNASCA. Da FNASCA eu fui para Santa Clara, tive uma passagem lá. Depois voltei para a FNASCA de novo, trabalhei mais um pouquinho. Acho que uma das agências mais legais que eu trabalhei, diga-se de passagem. E aí eu voltei para a FCB. Acho que eu brinco que eu vou voltando para os lugares, né? Porque eu também estou na Almap, é a segunda vez que eu estou passando pela Almap, assim. Aí trabalhei na Publicis, trabalhei na Gut. Recentemente estive na BTC e agora estou na UMAP como diretora executiva de criação. Estou muito feliz, eu gosto muito da minha atividade, do que eu faço, assim, é uma coisa que, apesar da gente ter os problemas que a gente tem aí do mercado, né, mas eu continuo ainda tendo muito tesão quando eu vejo um briefing bem passado, sabe, um job que tem espaço criativo para a gente criar. Boa. E você, Kevin? Quem é você na fila do pão? Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui nessa estreia. Eu sou o Kevin Davi, nasci na periferia do Sapé, na zona oeste de São Paulo. Um pouco parecido com a Ju, eu também não sabia muito o que era publicidade quando eu vim parar aqui. Eu e o pessoal da MUC, na época, a gente se sentia muito insatisfeito, assim, com o mercado criativo, porque a gente não se sentia muito representado ali por volta de 2014, 2015. E a gente sentia que a gente podia fazer alguma coisa, assim. A gente tinha um pouco de síndrome de super-herói nesse sentido. E cada um estava trabalhando num lugar diferente, assim. A Suiane trabalhava no shopping, eu trabalhava com uma empresa que prestava serviço para banco. O Levi era o único que prestou vestibular, que fez faculdade de publicidade e propaganda. Então foi ele que arrastou a gente para esse caminho de, vamos montar um coletivo de criadores negros, cada um vai ter uma expertise, um diretor de arte, um de fotografia, um designer, e vamos para cima, assim. Foi assim que eu entendi o que era publicidade, com esse tesão de querer mudar o mundo e de querer mudar a forma como a comunicação ilustrava as nossas histórias, que a gente sentia que era sempre num lugar muito estereotipado. Sim. E muito caricata, né, sobre a figura de personagens negros no Brasil, e a gente se sentia muito incomodado com isso. Então a gente fez um trabalho autoral, assim, que na época era um filme para uma marca de esporte, e foi assim que a gente estourou e acabou fazendo campanha com Bradesco, com Guaraná, com Elza Soares, com tudo. Então a minha entrada, assim, no mercado de comunicação foi através da MUC. E eu também, que, né, eu trabalhava no banco, não tinha nada a ver com aquilo, né? Apesar de eu vir de um contexto muito criativo por conta da minha família, que sempre foi muito imersa na música, eu me vi ali também como uma oportunidade de tentar as coisas, né? Então, a gente foi
a gente chamou tanta atenção que a gente foi trabalhar na Conspiração, né? Como um diretor, um grupo que era um diretor de cena. Só que como a gente era um coletivo, então a gente meio que tinha todas as expertises dentro do coletivo, né? Então ali foi onde eu transitei, foi minha graduação, eu diria, do mercado criativo, a Conspira. Porque eu fui produtor de elenco, eu fui assistente de direção, eu fui produtor executivo, diretor criativo, fui fazendo todas essas coisas para entender meu papel. E aí me juntei com o Levi no meio do caminho e a gente fundou a Quelê como uma consultoria de estratégia cultural nesse meio tempo. Mas é isso, eu sou diretor de criação por um acidente, mas a minha vocação, como a gente está falando das coisas que dá tesão, eu tenho entendido que está muito mais na música, né? Então, nesse meio tempo, eu sempre fui DJ e a minha paixão está 100% atrelada na música, no fazer música, no ouvir música, no tocar música, e tenho corrido atrás disso nesse momento. Muita coisa, né? É. E eu já queria começar te fazendo uma pergunta, que é quantas vezes as pessoas erram o seu nome? Porque eu já fiz a abertura do programa falando Kevin David e não Kevin Davi. Mas aqui a gente erra e a gente assume. Então, a partir de agora, eu peço desculpa por ter errado, mas... Imagina, eu acho que é uma coisa cultural, o erro do nome. As pessoas não sabiam se era Mock ou Muki, as pessoas não sabiam se era Kelly. A bicha ou veio Kelê, de Valparaíso, uma cidade de 20 mil habitantes, e tá americanizando o nome do coleguinha. Se era Kevin David ou Kevin Davi. A família do meu pai fala Davi, né? E é sobrenome mesmo. Mas eu não consigo falar Davi, então às vezes sai, às vezes não. Eu prefiro falar Kevin David. Hoje, sem querer, eu falei Kevin Davi. De tanto ouvir as pessoas falarem... Então errei pela metade. Errou pela metade. Que bom. E aí, aproveitando que você está falando de todas essas paixões, ajuda o quanto que ela continua apaixonada pelo que ela faz. Eu costumo dizer que, mais do que um tema, todo episódio aqui tem uma provocação. Que é pra gente ter como ponto de partida aqui durante o nosso papo. E a provocação do dia é: o que faz seus olhos brilharem? Né? E aí, trazendo um pouco disso para nossa realidade enquanto pessoas LGBTQIAPN+, eu sinto que tem nossa profissão enquanto criativos, né, exige esse olhar, esse encantamento pelo mundo, né, esse olhar curioso. Eu sinto que o princípio da criatividade muitas vezes é essa curiosidade. E interessante falar disso quando a gente pensa nas nossas vivências, assim, né? Porque eu sinto que a gente tem que se encantar pelas coisas também na contramão dos nossos interesses. Porque muitas vezes as coisas que a gente vê beleza enquanto a gente está construindo a nossa identidade meio que são tiradas da gente, né? Parece que a gente sempre tem que seguir um protocolo, assim. Então, a minha primeira pergunta, ela vai nessa direção, falar de criatividade, mas não só enquanto profissionais, mas talvez também enquanto a criança criativa que vocês já foram. Vocês lembram da primeira coisa que fez os seus olhos brilharem? Vou dar um exemplo. A minha mãe era costureira. E eu cresci meio que no chão do ateliê dela, que na verdade era um quartinho no fundo de casa, que ela costurava as roupas. E eu lembro do encantamento que eu tinha com o bordado, aquelas pedras que brilhavam, e a maneira como ela... e ela sempre bordava à tarde da noite, assim. Então eu lembro dela assistindo novela e fazendo aquele bordado. E eu lembro que aquele brilho foi uma coisa que sempre me encantou muito. Talvez por isso hoje eu seja esse grande pavão. Bem que básica. não pode ver um paetê que tá comprando. Mas vocês lembram da primeira coisa, assim, que, putz, me encantei com isso? Cara, eu acho que pra mim a coisa que mais me encantou desde pequena era nas brincadeiras eu poder ser um menino. Então, Eu amo isso, por cara. exemplo, eu lembro, minha primeira lembrança era assim, eu com 5 anos na escola e tinha aquela brincadeira de menino pega menina. E eu jogava no time dos meninos e eu pegava as meninas. E aquilo me encantava, porque eu queria ser um menino, sabe? Então, eu jogava futebol com um menino, porque naquela época, hoje já tem muito mais meninas jogando bola, mas naquela época não tinha tanto assim, sabe? Então, me encantava muito poder ser diferente e tá tudo bem, sabe? Ali no espaço e tal. Não tô falando que foram 1000 maravilhas, eu sofri muitos preconceitos e violências nesse caminho. Mas eu acho que uma coisa que
que brilha o olho, assim, pelo menos para mim, na minha visão, é a diversidade, né? Porque, por exemplo, se você olhar, por que as pessoas são tão maravilhadas com arco-íris? Porque ele tem 7 cores, cara. Ele tem 1 milhão de cores. Se o arco-íris tivesse uma cor só, talvez ninguém estivesse olhando para ele. Mas o que faz ele ser bonito é a diversidade de cores e tal. Então, uma coisa que me alegra muito mesmo, assim, agora falando um pouco do mercado, é ver que, assim, óbvio, a gente está longe ainda do ideal, mas se a gente comparar com 20 anos atrás, quando eu entrei, eu era o patinho feio, tá ligado? Eu era o patinho feio fora d'água, que a galera olhava e falava, meu, quem que é essa freak aí dos cabelos arrepiados, loiro, que usa essas roupas aí e tal, e não sei o quê. E hoje eu sinto que, tô falando por mim, então eu sinto que eu tenho um espaço maior para ser eu mesma, sem ser questionada, sem sofrer nenhum tipo de violência. Então, para mim é isso, é a diversidade e essa memória aí de quando eu pude expressar ali o que eu queria ser mesmo, que eu queria ser um menino. Inclusive, minha avó, ela perguntava, eu tenho muitos primos, né, que minha família do meu pai é muito grande. E minha avó morava na roça e aí punha os netos assim em cima do tronco de madeira e ia dando uma colher de gelatina de limão na boca de cada neto. E ela ia perguntando, o que você quer ser quando crescer? Aí um fala, professor, e você? Médico, e você? Biólogo, e você, Juliana? Eu quero ser homem. Então é isso, sabe? Isso já tava ali em mim, assim. E aí minha avó falava pro meu pai, né? E falava, essa menina é diferente, então presta atenção. Vó sempre sabe, né? É isso. Vó sempre sabe, é impressionante. A minha avó me deu as minhas primeiras canetas de glitter, sem me falar nada. Ela comprou minhas canetas de glitter, ela já entendeu. Ela já sabia tudo, desde ali. Eu acho que pra mim era mais o desenho, assim, o contar a história. Eu desenhava muito quando era menor e sempre estava fantasiando histórias muito fantasiosas mesmo, assim, muito distantes da minha realidade. E eu lembro que eu sempre estava desenhando alguma história diferente, mas acho que a paixão já estava ali ligada à música também, assim. E como eu era uma criança que ficava muito sozinha, porque minha mãe era stripper e trabalhava à noite. Meu padrasto era DJ. E então eu fui uma criança bem solitária, assim, e estranha um pouco. Então eu passei muitas noites sozinho. Eu sempre lembro dessa criança ali entre os 6 e os 9 anos, muito sozinha. E sempre vendo a coisa muito imaginativa do desenho como uma possibilidade ali de presença, de companhia, que eu acho que era um acalanto para essa criança de algum jeito. E a composição mesmo, né? Eu escrevia muito quando eu era pequeno. Isso foi uma coisa que eu fui deixando de canto conforme eu fui amadurecendo e que eu tenho resgatado agora. Mas para mim tá 100% ligado à música, a ser meio... enfim, não tinha muito recurso, então eu levava os dicionários de casa, da escola para casa, sabe? Para conseguir traduzir as músicas da Beyoncé já muito pequeno. E ficar imitando ela na frente da TV. Acho que essas duas coisas, assim, o desenho e a música. E a terceira coisa é brincar de boneca. Porque minha tia Priscila sempre deixava eu brincar de boneca escondido. Eu não podia brincar de boneca, mas eu tinha os bonecos. E aí eu tinha uma mãe costureira, então eu fazia roupinhas pra todos eles. Eu criava roupinhas pra todos eles. É isso, a gente se vira, né? A criança sapatão, ficava lá com as Barbie, né? Que meus tios me davam de presente. Eu não brincava. Aí uma vez minha prima foi em casa, que ela vinha passar férias. E tinha umas baratas enfiadas no cabelo da Barbie, tudo um emaranhado, assim. Porque eu não usava aquilo, tá ligado? As Barbie ficavam lá, sobrando, e eu brincava só com quem, eu sabe? Eu odiava carrinho também. Eu odiava carrinho. A gente tem que fazer uma campanha de troca de brinquedos entre crianças Isso é legal. viadas e Eu sapatãs. também acho. Isso é Assim, bem legal. Troque... Se você é uma marca e quer patrocinar essa ideia... Vem pra cá. Essa Fique é uma à ideia vontade. muito boa, Ju. E nesse sentido até, né, de às vezes ter que inventar ali uma realidade, porque o que a gente gosta de fato meio que nos é proibido, voltando um pouco para a profissão,
eu costumo dizer que eu me tornei um criativo melhor quando eu passei a entender que as minhas identidades, elas eram uma espécie de superpoder ali, né? Porque eu estava fazendo. No momento que eu compreendi que quem eu era um desempate no meio de um mercado que hegemonicamente tem um perfil muito específico, eu considero ter me tornado um criativo melhor, assim. E aí eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que da vivência de vocês, vocês emprestam para o trabalho de vocês, assim. Se as nossas identidades talvez façam a gente enxergar o mundo de um jeito diferente, o que vocês acham que do que vocês são e o que vocês trazem de quem vocês são para o trabalho faz vocês fazerem o trabalho de vocês de um jeito diferente? Nossa, difícil, né? Difícil. Porque é mais fácil alguém responder do que eu ter que fazer essa avaliação. Eu fico pensando quanto é difícil a gente Nesse se podcast avaliar, a gente né? vai do 0 ao 100. Exato. O diretor tá ali para provar de maneira impressionante. Eu sinto que, no meu caso, para mim foi muito assustador estar no mercado. Vamos começar daí, né? Era uma realidade muito diferente da minha, dos meus ex-sócios fundadores da MUC também. Então, a gente entendia ali naquele momento que a moeda de troca era a nossa vivência mesmo, né? Enquanto as coisas que o mercado buscava mudar e as coisas que o nosso desejo gostaria de ver de diferente. Então, eu entendo que a minha vivência foi a coisa mais valiosa que eu emprestei. Em muitos momentos senti que isso também foi extremamente subutilizado. E acho que isso sempre vai ser uma frustração nossa, de algum jeito, enquanto pessoas pretas ou pessoas LGBTQIA+, porque eu acho que o mercado tem muito essa tendência de sugar isso da gente. E sinto que isso foi muito desgastoso na minha experiência com agências, na minha experiência com marcas, porque eu sinto que, de algum jeito, essa vivência que era a minha única moeda de troca enquanto eu não tinha outras vivências, eu acho que ela foi muito explorada, sabe? E aí, quando não é troca, é roubo, né? Então, muitas vezes a gente se sente assim. É um sentimento que a gente acaba carregando. E eu acho que a nossa vivência é a coisa mais poderosa que a gente tem. Talvez uma das coisas que ninguém pode te tirar, Com não certeza. pode me tirar, não pode te tirar. A nossa vivência é, tipo, nosso universo individual, as coisas que a gente guarda, as memórias que a gente tem das pessoas, os lugares que a gente passou. E eu sinto que, às vezes, quando isso é tirado da gente, é como você trouxe sobre a nossa identidade, né? A gente fica confuso sobre quem a gente é no meio de tudo isso. Então, para mim, também foi um processo duro entender quem eu era dentro do mercado, enquanto eu estava emprestando a minha vivência. E eu acho que agora, com 32 anos, depois de todo esse filme, eu ainda tenho algumas coisas que estão caindo a ficha, que eu estou processando sobre como essa troca foi, sabe? Porque eu acho que enquanto eu estava no automático, talvez eu não estivesse sentindo tanto. Mas agora que eu tomei uma decisão, né, de investir no meu sonho e de fazer as coisas que me dão tesão, eu tenho tido uma compreensão completamente diferente. Pesou? Não, achei incrível, cara. Talvez a gente ainda vá mais profundo, cara. A gente vai de 0 a 100, né? Vambora. Eu acho, assim, é um pouco parecido com o que o Kevin tá falando aqui, mas de talvez um ângulo diferente. Mas eu acho que uma coisa que eu trago da minha bagagem, que eu empresto para as pessoas, é a coragem. Que eu acho que, assim, muito do que a gente, enquanto comunidade LGBT, QIAPN+, a gente passa, eu acho que se você entrevistar 10 deles, eu acredito que 9, talvez 10, passaram por situação que você teve que vencer seu medo, sabe? Sim. Porque a gente está lidando o tempo todo com o medo do que o outro vai pensar, o medo do que minha família vai pensar, do que o mercado vai pensar, que o meu chefe, que não sei o quê, sabe? E em dado momento, uma hora você fala assim, foda-se, eu vou fazer e eu vou ser assim.
E eu acho que em um momento, eu fiz isso. Eu liguei o foda-se, falei, foda-se, eu vou ser a Juliana, com cara de menino, com roupa de menino, que fala grosso, mas é isso aí, meu pronome é ela, dela, e vai tomar no cu quem não gostou, entendeu? Então eu acho que é isso, a gente tem essa coragem, sabe? Sim. Hoje eu não tenho mais os medos que eu tinha antigamente, sim, sabe? Não tenho mais os receios que eu tinha antigamente. Então, o que eu tento levar para frente e dar para as pessoas é essa coragem, né? Porque, inclusive, se você for olhar assim, o que é criativo? Criativo é o que é diferente, porque o que não é diferente é igual, e o que é igual não sai do mesmo. Então, se sim, você ser criativo é ser diferente, a gente já é criativo, porque a gente é diferente do que o normal da sociedade, né? Então, eu acho que a gente já traz essa bagagem a mais como comunidade LGBT, dessas situações de vida que a gente passou, seja a sua história triste, feliz, corajosa, medrosa, sádica, enfim, o que for. Eu acho que tudo isso a gente acaba compartilhando, sim, com mais pessoas e passando isso pra frente. Acho super interessante isso, assim, né? Porque... E eu acho importantíssimo o que você falou, Kevin, que eu sinto que a publicidade, ela quer o diferente. Acho que essa sua fala é primordial também, Ju. Que é criativo? Criativo é o diferente. E a gente... Talvez o susto maior de todo criativo na hora de mostrar uma ideia é dizer, eu já vi isso antes. E aí o mercado que procura inovação em termos de execução não necessariamente é um mercado que muitas vezes investe nesse diferente enquanto um ponto positivo, né? Um ponto a ser usado a favor dessa criatividade. E quando às vezes investe, a gente acaba ficando frustrado porque a gente sente que tem muito mais para trazer para a mesa, mas ainda tem um ponto de vista muito limitado em relação ao que, sim, é uma ideia boa ou do que é uma ideia que as pessoas vão gostar. E aí, enfim, que a gente depende aí de muitos critérios. Mas, inclusive, um dos motivos desse projeto aqui existir é que eu sinto que, óbvio, a gente avançou muito, como você falou, em relação a quando você começou, por exemplo. Até em relação a quando eu comecei, as coisas já mudaram bastante. Mas eu tenho uma impressão de que existe, eu vou falar que é um mito no mercado, especialmente no mercado da publicidade, de que pessoas LGBT são muito bem recebidas. Então, é um mercado criativo. Tragam os gays, que gays são criativos. Tragam os LGBTs, povo animado. Existe um mito de que é um lugar onde todo mundo é muito bem recebido. E se comparado com outros mercados, com certeza sei lá, talvez seja mais receptivo do que a engenharia, por exemplo. Ao mesmo tempo, quando a gente entra, a gente começa a encontrar alguns desafios, assim. Sim. Que às vezes é sobre como a gente se veste, às vezes é como a gente fala, sobre como a gente é interpretado. Vocês acham que a publicidade realmente é um espaço para fazer os nossos olhos, enquanto pessoas LGBTQIA+, brilharem criativamente? Ou essa mais uma historinha que a publicidade está contando? Eu não depositaria isso na publicidade só, sabe? Eu acho que é legal quando a Ju fala sobre a coragem, porque isso não tá na publicidade, é sobre a gente, sabe? E eu acho que parte de uma consciência da gente entender que a gente vai precisar continuar com esse brilho mesmo que não seja na publicidade. E aí posso estar falando talvez de uma perspectiva muito individual minha agora, né? Porque a minha experiência foi muito nesse lugar, assim. Eu não sinto que ser um homem preto gay me garantiu alguma coisa, sabe? No momento que o mercado estava falando que sim, né? Que abraçava a minha causa, que seria muito mais diverso me ter num quadro de diretores de criação. Então, eu prefiro me convencer de que a publicidade ela é um pouco pretensiosa nessa mensagem. E eu não consigo acreditar muito que isso vem de um lugar genuíno. Então, eu prefiro muito pensar em como a gente se aquilomba entre a gente, que não seja nesse lugar de depositar essa expectativa da nossa liberdade, da nossa autoestima, da nossa presença no mercado, né? Eu acho que eu sinto isso quando eu tô
em festas com os meus amigos. Eu sinto isso quando a gente tem uma parada LGBTQIAP+. Eu sinto isso em vários momentos, mas eu não consigo ver isso genuíno do mercado, até porque o mercado ele é muito conveniente quando se trata da pauta. Então, a gente já sabe que toda vez que chega em junho, de repente, a bandeira que a gente tanto ama começa a ser subutilizada pra caramba. E isso ainda me incomoda bastante, assim, sendo bem sincero, porque no resto do ano não é legal ser gay, né? Só em junho. Então, pra mim, isso acho que é Se muito a gente for ver incoerente. por esse ano, né? Nem em junho, né? A gente tá... Pois é, eu ia falar, esse ano, Grava. inclusive, os patrocínios, Gente, né? esse Eu ano fui, Márcia um monte de Pantera ficou mensagem. de fora da parada LGBTQIA+. E eu acho que isso, assim, é um retrato do Brasil agora. Eu não consigo entender o que está acontecendo. Eu acho, eu tenho uma visão um pouco mais otimista que a sua, mas eu acho, pegando carona nessa parada gay que acabou de acontecer, Parada LGBTQIA+, pra gente não ser cancelado. parada LGBTQIA+. Dos gays também, mas não só dos gays. Pegando carona na última parada LGBTQIAPN+, a gente teve muito menos patrocinadores, né? Eu fiquei ali acompanhando no Instagram e vi muita notícia mesmo falando que tinham caído os patrocinadores e tal. Então, eu acho que existe um lado onde o negócio é moda, né? Que eu acho que as marcas procuram... a gente sempre procura estar em conversas que estão em voga no momento, né? Então, assim, tá rolando alguma pauta LGBT muito foda, tal, agora vamos encabeçar. Tá rolando uma pauta agora de negros, não sei o que, vamos falar, Black Lives Matter, vamos todo mundo agora Telas fazer pretas. campanha, Cannes Lions é só campanhas para pessoas pretas. Então, tem esse negócio de surfar a onda que... pra mim tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que assim, beleza, tá surfando, chorão. Charlie Brown, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então estão falando de mim. Eu acho importante continuarem falando, mesmo que seja... você falou ali pontualmente, mas você falou, sabe? E aí ajuda a criar uma corrente. Por outro lado, eu acho que... às vezes me parece que a galera cansa, sabe? A galera fica... esse assunto aqui não me interessa mais e tal, então não vamos falar sobre ele e tal. Mas, ao mesmo tempo, as agências estão ali tentando trazer mais diversidade para as agências, né? Pelo menos as últimas que eu passei, Almap, BTC, Gut, essas que eu me lembrei, essas 3 últimas, elas tinham um compromisso, sabe, de trazer pessoas LGBT, eles queriam ter um retrato da agência como se fosse o retrato do Brasil, como se fosse um retrato que seja do estado de São Paulo, sabe? Então, isso eu acho legal, mas é difícil, não é fácil conseguir isso. Eu acho que são pedras que a gente vai botando uma em cima da outra e aí a gente vai fazendo um grande monte, um grande conjunto, sabe? Então, o meu otimismo é isso, olhar 20 anos atrás, em que eu era um patinho feio lá. Sim. E que ninguém tava nem aí, e estavam me julgando e tal, não sei o quê. E hoje já é um pouco diferente, não estou dizendo que estamos longe do ideal, estamos bem longe do ideal, mas eu acho que deu uma melhorada, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa se fazer mais presente, sabe? E mostrar o nosso talento. Esse tipo de programa aqui que você está fazendo, de escancarar e botar isso, mostrar para as pessoas que realmente a gente não tinha isso para nossa comunidade. Eu acho que a gente tem que se juntar e fazer uma força maior, sabe? Para fazer o negócio virar, sabe? Desculpa se eu falei muito. Imagina, aqui a gente nunca fala muito. Aqui a gente nunca fala muito e nem o suficiente. Eu vou até fugir um pouco do meu roteiro, porque eu acho interessante que vocês estão trazendo, inclusive o contraponto, assim. Porque até a minha provocação eu sinto que a publicidade, e é por isso que eu falei da publicidade, e eu não vou depositar nenhuma expectativa na publicidade, mas ela talvez venda essa liberdade pra gente. Entende? Do tipo,
vem pra cá porque aqui é legal ser LGBT. Mas é golpe, então. Exatamente. Mas existe um pouco desse mito de que é um mercado que vai te receber bem. E se comparado com outras realidades. E se comparado com o que era anteriormente. Mas o que eu ia perguntar, Ju, especialmente sobre a sua última fala, que eu acho que... e aí foi uma pergunta que me veio mesmo de curiosidade. Uhum. Você acha que hoje você é mais respeitada porque o seu trabalho é incontestável? Passaram a respeitar mais você e a sua pessoa e as suas identidades por conta de você já ter construído uma carreira onde você talvez não precise provar mais nada? Ou você acha que você ainda precisa provar coisas por conta? Não, eu acho que eu ainda preciso provar muita coisa. Eu também. Mas você é famosa por ser boa. Tem esse detalhe. Eu vou tentando ali, mas não sei, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para construir, muita coisa para provar, tá? E assim, a minha vida, ela não ficou mais fácil, mas ela ficou mais acessível, sabe? Eu acho que se antigamente esse jeito que eu sou, aparecer dentro de uma agência, tentar apresentar uma campanha para o cliente desse jeito que eu sou, incomodava muita gente, eu tenho certeza que hoje ainda incomoda, mas incomoda bem menos, sabe? Eu acho que o olhar mudou um pouco, sabe? E eu acho que a galera também tem essa visão de que publicidade, audiovisual, vai ser gay lá, vai ser sapatão lá, vai ser trans lá, sabe? Tipo, não é bem assim, gente. Tipo, beleza, as pessoas têm ali um mínimo de letramento e tal, não sei o quê, mas isso não quer dizer que a gente ainda não passe por situações difíceis, sabe? Porque elas estão aí e elas acontecem, sabe? Então, eu não colocaria, assim, todo o meu tesouro das minhas fichinhas, assim, vai... Que nem você tava falando, vai lá ser sapatão numa agência e tal, não sei o quê. Porque não é por essa ótica aí, não é por esse ângulo que a gente tá sendo avaliado. Mas agora, parando pra pensar, tem muito, né? Muito o quê? Muitas pessoas LGBTQIA+ no mercado. Tem muito, não. É muita bicha, é muita sapatão. E é como a gente olha, né? Eu posso depois resgatar os dados aqui, mas se eu não me engano, 22% do mercado, segundo o último levantamento do Observatório da Diversidade. Posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, são 22%. São pessoas LGBs. Quando a gente fala de pessoas trans, esse número vai para 2%. Sim. E em posições de liderança, 0%. Cruel. Então, óbvio, se a gente pensar em 20% de 100, talvez seja um reflexo aí da sociedade em relação à presença. E eu acho que é um mercado mais receptivo para pessoas LGBTs. Não é sobre desencorajar os LGBTs de serem criativos, tá tudo bem. Venham. Ainda bem que a Ju joga pra cima um pouco. Nos encontrem. Cuidado, ser otimista. E um dos objetivos desse projeto é justamente agora vocês saberem a quem procurar, né? Saber que a gente de fato existe. Mas é isso, assim, eu sinto que ainda tem coisas para avançar e o que me incomoda não é nem sobre ter, é sobre até onde a gente pode ir. Porque eu sinto que... Eu vou citar um exemplo pessoal. Eu comecei a minha carreira no interior. E estava até comentando com o pessoal nos bastidores. Os meus primeiros clientes eram literalmente bois. Porque eu nasci numa cidade que é muito movida ali a região pelo agronegócio. Então os meus clientes eram fazendeiros, donos de postos de gasolina, empresários comerciais de cidades grandes do interior. Sim. E eu tinha a sensação... Eu demorei muito tempo para ir numa sala de reunião apresentar uma campanha, por exemplo. E aí eu comecei a entender que isso acontecia porque tinham medo de eu despirocar no meio de uma reunião. Sei lá, de eu parecer viado demais para aquele cliente. Nossa, sim. E aí nesse sentido eu que eu amo falo... parecer viado na sala de reunião. Amo. É só olhar pra mim, quem tá assistindo no vídeo, pra saber que eu amo parecer viado. Mas a questão é... Beleza, é um mercado talvez mais receptivo, mas até onde a gente pode ir? Entende? E aí é que eu entro na pergunta que eu tinha feito, da questão de talvez nos vendam uma liberdade que quando a gente vai para a realidade,
ainda é uma questão, né? É o que você Sim. falou. Até hoje, mesmo com toda a carreira que você tem, de 20 anos aí de estrada, ainda talvez existam dúvidas sobre o seu trabalho e que você precise se provar por conta da maneira como você se expressa, né? Com certeza. Por conta de eu ter esse meu jeitão aqui, sabe? De, não, muito sapatão e tal, sabe? Muito masculina e tal. Então, dependendo do cliente que você tem e tal, não sei o quê, as pessoas podem pensar isso, sabe? De te julgar pela sua imagem. Isso acontece. Isso é uma realidade. Se forem me julgar pela minha imagem, espero que julguem bem, porque isso aqui deu trabalho, tá bom? Sua imagem tá linda. A minha imagem deu trabalho. Eu gosto já desse incômodo, assim. Acho que a coisa da coragem que você disse, isso me inspira bastante. Porque saber que eu tô numa sala cheia de pessoas que vão se incomodar com isso, me faz sentir vontade de ser muito mais negro, muito mais bicha. E eu amo esse incômodo. Não, eu também. Porque eu acho que é um incômodo barulhento mesmo. Que revela mais sobre o outro do que sobre a gente, né? Porque eu acho que essa liberdade incomoda. Uhum. E é uma liberdade que ela não tá à venda, né? E eu acho que é por isso que o mercado tenta tanto. Porque eu acho que não é uma coisa, talvez, que o mercado vá alcançar, sabe? Eu acho que é muito genuíno nosso isso. Sim. Então, talvez eu mudaria um pouco a narrativa, sabe? Sim. Pensando Hoje em alto. dia, se eu percebo que a minha presença está incomodando e tal, e não sei o quê, é a minha coragem, sabe? Eu vou lá e vou incomodar mais ainda. Super. E foda-se, sabe? Tipo. Sim. Porque é um espaço Porque, conquistado, né? cara, passei tantos anos da minha vida me reprimindo, me Sim. botando pra baixo pra que o hétero bonito se sinta confortável. Quero que vá pra puta que pariu. Foda-se. Foda-se. E aí agora eu volto pro roteiro pra gente tentar trazer um pouco mais de brilho no olho pra essa conversa. Meu Deus. Mas também falando dos desafios, assim. Porque para além desses desafios identitários, vamos colocar assim, tem um desafio de como que o mercado funciona, né? Prazo, pressão, não todo dia, tudo é para ontem. Como que a gente mantém o brilho no olho nesse processo? Como que vocês ainda, fora a coragem, fora o afrontamento, como vocês acham que a gente consegue manter esse brilho no olho? Continuar acreditando que a gente pode ser o criativo que a gente talvez deseja ser? Olha, eu tenho um método muito meu, assim, que é, cara, direto. Eu passo várias vezes no dia por momentos em que eu falo, puta, vou pendurar a chuteira, tal, vou fazer alguma outra coisa, tal. O que eu gosto de fazer e que me ajuda a manter o brilho no olho é tirar pausas. Então eu não fico alimentando uma angústia. Tipo, por exemplo, às vezes eu, apresentei uma campanha que pra mim era a campanha, legal pra caralho, não sei o que, não sei o que. E aí depois de uma semana vem um feedback do cliente falando XPTO. Gostei do filme que você criou do King Kong, mas pode, por favor, só tirar o King Kong, sabe? Aí o que eu faço? Aí eu dou uma pausa. Aí eu reclamo, eu xingo, eu falo tudo que é palavrão e não sei o que, falo mal mesmo, tem que botar pra fora, sabe? Aí eu preciso ter esse momento. Então eu tenho esse momento que eu boto isso pra fora, tal. E aí eu faço uma pausa, cara. E às vezes essa pausa, eu deixo livros baixados aqui no meu celular. Agora eu tô com hiperfoco no Allan Kardec, no espiritismo. Aí às vezes eu vou, então depois eu reclamar, eu abro o meu Allan Kardec aqui e fico lá no livro dos espíritos e tal, não sei o quê. Tá, Juliana, você precisa trabalhar Só essa forças sua raiva, sobrenaturais, tal, não sei o né? quê. Ou às vezes eu abro um joguinho, que pode ser, eu gosto de jogar aquele Mahjong, sabe? Que é dos quadradinhos e tal, não sei o quê. Jogo uma partida de Mahjong. E esse é o meu método, e aí meu olho volta a brilhar. Porque eu preciso, antes dessa angústia que eu tenho, esse sofrimento do processo e tal, não sei o quê, eu preciso ter esse intervalo, cara, que é um intervalo de poder vomitar o que tá no meu pensamento, aquela emoção ruim que tá dentro de mim, eu preciso vomitar ela para fora e eu preciso dar uma distraída. Então, ou vai ler alguma coisa, ou vai andar, dar uma volta,
Às vezes lá na Almap eu desço, vou no shopping, compro um donut lá, daquele Krispy Kreme, que tem uma fila enorme. Aí, Krispy Kreme nos patrocina, velho. e aí compro um donut lá, come um docinho, fica feliz, sabe? Eu acho que esse é o jeito, pelo menos é o meu jeito de manter o brilho no olho. Porque aí depois eu volto, depois que eu sair disso, isso é uma página virada. Eu não volto nunca mais nisso. Eu não vou ficar mais... Ah, porra, mas tirou o King Kong do filme. É tipo, cara, beleza, tirou o King Kong. O que nós vamos fazer agora? Quem vai entrar no lugar do King Kong? Vamos resolver. Então, é isso que funciona pra mim. Total. Eu fiquei pensando no quê, mas o meu caso é muito diferente porque eu desisti. Então é muito diferente. Eu literalmente desisti de ficar fazendo todas essas concessões. Porque eu acho que voltando para a identidade, eu abri mão da minha identidade em vários momentos Então para ficar talvez vivo. desistir seja o que te fez manter Às vezes com desistir, certeza. assim, no momento para mim desistir foi o que me salvou mesmo, assim, falando da minha saúde mental mesmo. Eu senti que eu estava sendo expelido um pouco dessa cadeira. E eu acho que o mercado faz isso, né? O tempo inteiro tem alguém olhando para você falando que você não deveria estar naquele lugar. Então, eu aceitei um pouco que talvez esse lugar não fosse meu. Nesse momento eu estou super confortável com a minha decisão. Talvez eu tenha meia culpa de não ter investido tanto nos meus sonhos enquanto eu caminhava, porque eu acho que talvez essa seja uma outra alternativa, né? Da gente não abrir mão dos nossos sonhos para se manter no mercado, sabendo que o mercado ele é uma coisa que vai fazer você, como um criativo, um profissional preto e LGBTQIA+, ele vai fazer você se dilatar, né? Então, já que é para se dilatar, eu acho que a gente pode se dilatar tentando fazer as coisas que a gente gosta também, talvez se divertindo mais, se cobrando menos. E enquanto eu falo essas coisas, eu também estou falando para mim, sabe? Alguns anos atrás, eu teria feito isso, porque eu acho que eu não teria chegado tão cansado de tentar me manter vivo, sabe? Dentro dessas estruturas que eu sinto que são muito, muito violentas para a minha história. Então, por mais que eu romantize um pouco ser a bicha que fala alto numa sala de reunião e que incomoda às vezes, porque eu sei que esse incômodo existe, chega uma hora que a conta chega, né? Porque isso também é uma performance ali da gente querendo mostrar que tá forte o tempo inteiro. E eu sinto que quando eu falo da desistência é porque eu também não quero mais ser forte. Eu acho que tá tudo bem não ser forte também, Tá né? tudo bem. Nossa, e acho que eu também fiz coisas que não eram só sobre a minha história, e também esse lugar também ele é muito pesado, né? Quando você tá ali no papel de representar a história de alguém. Então, no meu caso, né, que era um coletivo, eu sinto que esse lugar de representar o coletivo e ser o porta-voz dele, né, em mesas de negociação que a gente não estaria, falando com pessoas de alto cargo que talvez nem todos falariam, eu acho que isso fez eu me dilatar demais a ponto de eu dissociar de vez, assim. Então, desistência às vezes também funciona. Mas eu acho que é tudo válido, né? Acho que faz parte da história, cada um tem um caminho, né? Acho que foram caminhos diferentes e isso que é legal da gente ver. Sim. De novo, a diversidade. Olha que legal, você tem histórias diferentes, né? Sim. Então são ângulos E também diferentes. entender, e eu falo isso porque também foi uma decisão recente, não desistir, mas eu sinto que isso talvez seja uma coisa que seja um ponto de convergência das nossas histórias. A gente se esforça muito para chegar onde a gente chegou. Sim. É muita dedicação em termos de ter que fazer o melhor trabalho, ter que, Sim. às vezes, lidar com a frustração de um ambiente que nem sempre está pronto para receber a gente. Mas a gente Sim. ainda tenta fazer as coisas não só pela gente, para também tornar a vida das pessoas como a gente mais confortáveis. E eu fiz isso, assim. E eu virei diretor de criação com 28 anos. Graças às deusas, eu tive esse insight cedo, que eu não preciso ser uma coisa só. Sim. A minha criatividade, ela não está relacionada só à publicidade. Sim, perfeito. Eu posso vir aqui, fazer o meu trabalho e talvez oferecer
para esse mercado o que ele me demanda e só o que ele me demanda. Não tentar ser mais. E usar essa energia que resta, que às vezes é muito pouca, para fazer outras coisas. E eu comecei a me dedicar também para outros projetos. Isso foi uma coisa que me fez bem, assim. E às vezes desistir é importante, porque nesse processo teve uma coisa que eu fiz, que eu sempre fui uma pessoa muito vocal em relação aos movimentos e às pautas que eu vivo e que eu defendo. E eu percebi que isso também me colocava, às vezes, numa situação que algumas pessoas viam como força, mas que, para outras, era exatamente o que elas viam como a minha vulnerabilidade num lugar contrário. Sabe? Eu percebia que essa minha vontade de mudar e a maneira como era vocal, às vezes me colocava em situações que eu queria que fosse para mudança, mas às vezes era só eu sendo usado para validar ou retroalimentar um discurso que só parava no discurso. E eu me recolhi também. Sim. Eu fiquei um tempo, tipo, eu não vou mais falar sobre essas pautas. E que bom, porque hoje eu consegui recuperar essas energias para voltar e conduzir esse projeto, por exemplo. Mas eu acho importantíssimo isso que você trouxe, assim, de se recolher também é importante. Até para pedir ajuda, né? Sim. Porque eu sinto Sim. que... A gente discutiu isso em outro episódio. Não tem esse dado, mas... o Luz, que já teve com a gente em outro episódio, diretor de cena, trouxe uma informação de que, por exemplo, o caso de homens trans que pensam em suicídio são números bastante relevantes, assim, em relação à comunidade. E por tudo isso que eu falei, eu sinto que essa cobrança que a gente coloca na gente também induz a gente a estar mais suscetível a situações de saúde mental, Sim. a situações de como a gente lida com essa pressão, assim, né? Não sei como vocês têm visto isso, mas eu sinto que a gente sempre tem que estar com essa lanterninha ligada de tipo, putz, preciso entender qual é o meu limite para eu não me colocar num lugar que não vai ser agradável, assim. Eu não sinto que... Assim, eu falando na minha experiência em agências, eu não sinto que um VP ou uma head estão no estado de alerta que eu sempre tenho que estar. Eu acho que, assim como esse estado de alerta te exigiu muito, né, a respeito da sua masculinidade sendo uma mulher sapatão, eu acho que o mercado exige muito da gente sobre o nosso comportamento também. E eu não tenho como ser menos preto, sabe? Eu não tenho mais como ser menos gay, eu não tenho mais como ser menos bicha. E eu acho que eu fui menos por muito tempo. Então, para mim, o desconforto vem muito desse lugar, assim, de entender que me dilatei demais. E acho que essa conta chegou. E eu acho que eu preciso fazer outras coisas, né? Como você disse, né? De entender que a gente faz mais de uma coisa. Mas até isso, né? Eu já fiz 10 coisas durante esses 10 anos. E agora eu tô só me apegando no sonho mesmo e nas coisas que eu consigo me divertir. E também entendendo que não é mais sobre o dinheiro, sabe? É sobre eu continuar vivo fazendo as coisas que eu gosto. Mesmo que talvez a conta não feche no começo. Mas talvez eu precise me encaixar no lugar que a criança gostaria de estar. E é difícil também voltar para isso, essa sabe? É a sua coragem também, né? É difícil. A sua coragem. É difícil. Porque não é para qualquer um, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. Eu acho bem legal. É super interessante. E eu acho que também o quanto que a gente talvez consiga subverter esse olhar para não só cuidar dos nossos dentro desses ambientes na medida do possível, mas também pensando em pessoas que queiram entrar nesse mercado. Vocês acham que o fato de vocês serem ou terem sido lideranças com essas identidades no mercado faz com que vocês olhem para outros tipos de criatividade de um jeito diferente? Por exemplo, no mercado que continua valorizando muito o portfólio apenas, vocês acham que a gente consegue talvez valorizar um pouco mais o brilho no olho por a gente sempre ter tido algo de diferente para oferecer e talvez não ter sido tão acolhido? Como a gente sempre teve algo sendo tirado, né? A gente está sempre procurando uma forma de ter brilho no olho, né? E me perdi na Não, pergunta. vocês acham que na hora de contratar alguém, por exemplo, você leva outras coisas em consideração? Eu levo. mil levo. coisas. Eu não... Cara, assim, maior erro, já vi pessoa... Não aconteceu comigo, graças a Deus, isso ainda... Mas uma hora vai acontecer, porque acontece com todo mundo. Mas já vi gente contratar pessoas só pelo portfólio e, cara, depois você vai ver quem você tem dentro da agência, um inferno, sabe? Eu, cara, vou Ou falar por signo, aqui, né?
Eu já vi a agência contratar por signo e pra mim foi o auge da loucura. Nossa. E assim, Eu portfólio pergunto o signo, mas eu não contrato pelo signo. Mas, cara, eu vou falar aqui olhando para aquela câmera ali. LGBTQIAPN+, que me mostra a pasta, tem um Fast Pass, entendeu? Então, assim, já é da minha comunidade. Você já tem, cara, já tá... Sim. Você ganhou um turbo. Já tá bem Eu mais amo. pra frente, assim. E eu acho que não dá pra você olhar só o trabalho, cara. Porque tem gente, assim, já entrevistei gente, assim... Pô, tinha uma pasta irada. Puta, pasta legal pra caramba. Aí na hora que você vai conversar na entrevista, a pessoa é introspectiva, não solta, fala pra baixo, não fala ruim ser direito. tímido, Ou a né? pessoa que... Uma coisa que eu não consigo lidar é a arrogância. Tem gente que é arrogante, cara. A pessoa... Cara, você pode ter a pasta que você tiver, cara. Você pode ser o Steve Jobs, cara, mas você não precisa ser arrogante, tá ligado? Não rola. Então, eu gosto muito mais de avaliar, primeiramente, quando as pessoas me mandam, geralmente o que eu faço? Porque a vida está mais corrida agora. Antigamente eu olhava tudo, agora a vida está mais corrida, então eu olho meio por cima assim, mas eu deixo para marcar um call com a pessoa e aí nesse call a pessoa vai me guiar pelo portfólio dela. Por quê? Nisso eu já estou vendo como que ela apresenta, como que ela conversa, as primeiras perguntas que eu fiz dela, quem você é, quantos anos você tem, se é casado, onde você mora, qual é o seu signo, pergunto tudo isso. E aí isso ajuda a criar um conjunto ali na hora de você contratar. Então, eu acredito muito num ambiente de ter pessoas legais, pessoas honestas, pessoas que têm brilho no olho, pessoas que, sabe, que têm vontade. Cara, já contratei E tem muita gente que não gente tinha cheia de pasta. vontade, né? Eu já contratei gente que não tinha pasta, mas porque eu vi o brilho no olho, falei, vamos embora. Sim. E a pessoa veio e botou E pra brilhou. arrasar, sabe? Sim. Então eu acho que é isso. Gente que quer trabalhar e fazer diferença, eu acho que isso que muda mesmo, né? Total. Estamos nos encaminhando aqui pro finalzinho da conversa, mas, como eu falei aqui, a gente vai de 0 a 100. Agora eu vou profundo. Aqui, agora eu vou profundo. Já tá bem terapêutico hoje. Mas essa mesa, assim, acho que ela tá resolvendo, curando muitas, muitas feridas de quem tá aceitando aqui. Publicamente. Mas o que vocês esperam que nunca deixe de fazer os olhos de vocês brilharem? O que a gente espera Que nunca deixe de fazer os seus olhos brilharem. Assim, tipo, uma coisa que te encanta e você espera que nunca deixe de te encantar. Eu vou falar assim, pra mim é humildade, cara. Espero que nunca deixe de me encantar, porque eu me encanto com pessoas humildes, com pessoas que não têm orgulho, com pessoas que não têm arrogância, sabe? Que não fica se sentindo superior do que as outras, tal. Então eu espero que a humildade sempre continue me guiando, assim, e me guiando pelas pessoas também, sabe? Eu gosto de gente simples, eu não gosto de gente metida. Uma coisa que brilha meu olho é a humildade, simplicidade. Achei que você fosse falar seu filho. Esse era o espaço pra você ser uma mãe coruja. É que eu sou uma pessoa muito humilde. E você, Kevin? Eu sinto que é a troca mesmo, ser fiel à troca e ao equilíbrio, né, da troca. Eu acho que trocar é a coisa que tem que sempre brilhar nossos olhos de um jeito que seja coerente, né? Voltando ao começo, onde a gente fala da troca da vivência com as coisas que o mercado tem para oferecer, por exemplo. Eu sinto que a troca é a coisa mais justa. Então, eu gostaria de que isso sempre brilhasse meu olho, assim, e brilhasse os nossos olhos. E, ao mesmo tempo, respondendo um pouco o que a Ju trouxe, eu acho que também, às vezes, nem sempre dá pra gente ser tão humilde, sabe? Porque eu acho que esse conceito da humildade, às vezes, me fez ser menos também. Tipo, e, às vezes, a nossa grandeza, ela precisa ser afirmada, sabe? Então, às vezes, eu tenho um pouco de medo da nossa humildade ser só o abaixar a cabeça e não a troca. Sim. Como deveria ser a troca, né? A humildade com a troca, eu acho que é o que faz a diferença. Então, eu sinto que qualquer situação que me faça ser menos negro, ou menos gay, ou menos, né?
não é troca e não é humildade, né? Então eu preciso ser eu na minha totalidade. E eu acho que quando o mercado respeita a troca, né, que ele tem com outros profissionais e com outras pessoas, entendendo que a nossa pluralidade é uma coisa muito ampla, aí sim a gente está falando de um mercado justo, sabe? Que não está me fazendo ser uma pessoa pequena para caber. Eu acho que ser pequeno para caber é muito violento para qualquer um. E eu não gostaria que você fosse menos sapatão, que você fosse menos brilhante, sabe? Tipo, a gente não pode aceitar ser menos em nenhuma circunstância. Eu super concordo. E aí, só porque eu fiz a brincadeira do filho, Ju, eu acho que é importante também usar esse espaço para você falar, se você se sentir confortável, de como é ser uma figura que, para além das suas identidades, também é mãe. Sim, né? muito Acho que legal é super a gente importante. falar desse capítulo, acho super legal. Buga ainda mais a cabeça de alguns homens em agências, né? Imagino. Então, eu sou casada com a Ana Beatriz, ela é psicóloga, e a gente tem lá em casa o Tom, nosso filho. Hoje ele tá com 5 anos, já passou voando, sinto muita saudade de quando ele era um bebezinho. E além disso, temos outras 3 filhas pets, que são 2 cachorras e uma gata. Então lá em casa é um zoológico com criança. Cara, ser mãe foi uma das coisas mais transformadoras da minha vida, assim. Principalmente porque, de novo, vendo lá as coresinhas do arco-íris, você ser uma mãe sapatão é uma outra cor que entrou ali no arco-íris e que faz as pessoas perceberem aquilo de forma diferente, né? Então, a gente teve, assim, o nosso processo. Eu sei que cada família LGBTQIAPN+, tem o seu método de concepção, mas o nosso foi através da FIV. A gente fez uma fertilização, a gente trouxe um sêmen de fora dos Estados Unidos e a gente optou pelos Estados Unidos porque, informação útil a todos aqui, nos Estados Unidos, você tem a opção de o doador revelar a identidade dele quando o meu filho tiver 18 anos, se o meu filho quiser. Então, Caralho, eu velho. fiquei... Minha mãe, antes de morrer, ela falava muito pra mim, ela morreu em 2012, faz tempo, então, assim, naquela época era o pensamento dela, e ela falava, puta, eu acho que tem que saber quem é o doador, tem que saber. E aí ela morreu, eu fiquei muito com isso na cabeça e falei, cara, eu acho justo se ele fizer os 18 anos e ele quiser saber a origem biológica dele, ele ter o direito disso. Então, esse banco dos Estados Unidos, você consegue filtrar os doadores através disso. Chama Fairfax, depois quem quiser pesquisar. Caralho, Parece um muito Facebook, foda. gente, é muito divertido. Tem aquele monte de foto, tem a altura, tal, tem exame médico, tal, tem entrevista de áudio, tipo um podcast, igual aqui, você ouvir ele falando, tá, bem legal. E a gente fez esse processo, não foi fácil. A primeira vez que a gente tentou, não deu certo. A segunda vez a gente engravidou, só que depois a gente perdeu. E aí na terceira vez a gente conseguiu. Então, cara, é um processo que gera muita ansiedade e que você fica acompanhando cada step, sabe? Eu fiz a estimulação dos óvulos, então aí tem a coleta de óvulos. Depois que coleta os óvulos, tem que ver quais óvulos são saudáveis, dos saudáveis, quais vão fertilizados, quantos vão pra frente, quantos viram blastocista. É uma loucura, gente, é assim. É muito assim, hoje em dia eu recomendo acompanhamento psicológico para as pessoas, porque assim, eu e a Bia, a gente ficou maluca. E a gente não quis contar para a família porque a gente queria simplesmente falar que estava grávida. Uhum. Então a gente foi aguentando todo esse sofrimento aí, nós duas. Enquanto trabalhava com a publicidade. Enquanto trabalhava com a publicidade. Eu com a barriga desse tamanho, que você fica inchado, depois coleta, nossa. Muito doido. E aí a gente teve ele e foi, cara, muitos olhares até hoje quando a gente tá com ele passeando, seja num shopping, num parque. Hoje eu vivo muito assim lá na escola do Tom, uma escola super legal que a gente gosta muito. Mas, por exemplo, essa semana mesmo são coisas de crianças inocentes. Eu fui buscar ele no futebol e aí um dos amiguinhos passou
E ele me olhou assim, eu tava, moletom preto, calça preta com capuz, assim, ó, bem, Charlie Brown. Aí ele olhou assim e falou: o Tonton tem 2 mamães. E apontou assim pra mim, tá ligado? Então a escola tem esse cuidado também de trazer livros LGBTQIAPN+, pra dentro da roda ali das crianças, para elas se acostumarem e tal, não sei o quê. Mas, assim, até hoje a gente tem olhares e pessoas que, né, ficam entre os curiosos, né? Mas é filho de quem? Mas eu não sei o quê. Nossa, essas perguntas devem incomodar um pouco também, sim, né? Porque sim. é toda hora, né? Eu acho que são coisas... Tipo, por exemplo, igual quando alguém vira pra você e fala, você é ativo ou você é passivo? Você fala, velho, me deixa em paz, sabe? Às vezes você fala isso com seus amigos, sabe? Tipo, então... É equivalente, Você é ativo ou pode ser raivoso? E ele também tem noção, a gente... Cara, muitos livros LGBT na estante de livros dele, ele tem... plena noção ali dele ter 2 mamães, minhas sobrinhas também, que uma é 1 ano mais velha que ele e a outra tá com 12 anos, assim, foram criados desde o começo ali, sabe, que não é a criação que a nossa geração teve. Eu acredito que quase 100% da nossa geração não foi criada nesse berço LGBTQIAPN+, sabe? Longe disso. É assim que a vida é, sabe? Então... eles não têm essa referência do preconceito ali. Isso eu tô falando do meu filho, tá, gente? Das minhas sobrinhas. Pelo amor de Deus. Não há que devem ter pessoas que não foram criadas nesse celeiro. Mas é isso. A gente enfrenta esses desafios, mas ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho da minha família, do que a gente se tornou. Eu não tenho nem um pingo de vergonha de sair com meu filho... de mão dada, e agora festa junina, vou dançar com ele e tal. E acho que assim, é uma forma, assim, das pessoas, os meus amigos verem que tem outros tipos de família também, sabe? Porque às vezes você se faz essa pergunta, quantas famílias LGBT você conhece? Não muitas, né? Então, eu acho que é isso, é mais uma porta de... entrada para as pessoas conviverem com a gente e aprendendo um pouco mais sobre esse universo. Muito legal. Eu quis falar disso que eu achei importante também. Eu adoro falar disso. Essa questão da maternidade na mesa, assim, né? Acho que é super interessante. E aí chegamos no momento de devolverem o constrangimento. Sim. É o momento de vocês... quero que vocês façam uma pergunta para mim. Qual que era a pergunta que você fez sobre quando eu respondi da desistência mesmo? O que faz seus olhos brilharem? O que você... Sim, agora eu gostaria de saber o que faz os seus olhos brilharem. Vixe. Eu acho que tem uma questão que eu sempre gosto de me definir como um grande inconformado. Eu até acho que uma vez num podcast me perguntaram isso, assim. Como eu gostaria de ser visto pelo mercado. E eu respondi isso, eu quero ser visto como um grande inconformado. Mais do que um criativo, um executivo, eu quero ser visto como um grande inconformado. Eu acho que os meus olhos brilham ainda todas as vezes que eu percebo que eu consegui subverter alguma coisa, assim, sabe? Tipo, não esperavam que isso acontecesse, isso aconteceu. Não esperavam que essa ideia fosse dar certo e deu. Não esperavam que eu chegasse em tal lugar e eu cheguei. Eu acho que o que ainda faz meus olhos brilharem é toda vez que eu consigo subverter um pouco a lógica, mas principalmente a lógica ou as lógicas que me queriam, como você disse, menor. Sim. Eu me fiz uma promessa cedo, assim, pensando em carreira, de que eu só ia ficar nos lugares que me coubessem. E não é nem no sentido de aceitar, porque eu não dou esse poder pra ninguém. Ninguém vai ter o poder de me aceitar. Sim. Talvez eu seja grande demais pros lugares. Então, acho que o que faz meus olhos brilharem ainda é isso, assim, é entender que quando eu me faço grande demais pros lugares, por exemplo, isso é uma coisa que brilha no meu olho. Quando eu entendo que putz, que bom que eu consigo reconhecer que esse lugar é pequeno demais pra mim.
Ou que bom que eu consegui subverter essa lógica. Ou que bom que eu consegui criar esse projeto. Acho que todas as vezes que eu consigo fugir um pouco do trilho, do que é esperado que eu fizesse, ou que eu só fosse até certo lugar, toda vez que eu ultrapasso esse limite, eu sinto que isso faz meus olhos brilharem. E, inclusive, acho que é uma motivação criativa, às vezes, assim. Do tipo, eu quero ser um criativo melhor porque eu quero chegar mais longe. Sabe? Muito mais do que só ter a criatividade como balizador, eu quero me respeitar e me exaltar enquanto indivíduo, assim. Então, acho que me olhar no espelho faz meus olhos brilharem. Emocionou. Corajosa, gente. Corajosa. Eu ia te perguntar se você esfregasse lá a lâmpada do gênio, saiu um gênio e ele falasse: você tem um desejo para melhorar alguma coisa na sua vida, não na humanidade, vida? na sua vida, assim. Qual seria seu maior desejo, assim, de... Primeiro que eu ia pedir 10 desejos. Meu desejo é ter 10 desejos. Eu ia tá ultrapassar os limites do gênio, entendeu? Eu ia querer subverter o gênio. Mas um desejo... eu vou falar uma coisa que pode parecer superficial, mas é o que está muito na minha cabeça agora. Eu queria recurso para executar as coisas que eu quero executar, assim. Sim. Os projetos E parece uma bobeira, mas... É foda. Isso aqui é um projeto que ainda depende de recursos próprios, por exemplo. Para acontecer. Óbvio que tem muita gente ajudando, tem muita gente que está aqui porque acredita no projeto, mas que ainda depende de recursos próprios. Tanto que eu sempre brinco que se eu ganhar na Mega Sena, assim, nunca joguei na Mega Sena, mas se um dia eu ganhar na Mega Sena e virar um bilionário do nada, eu usaria parte desse dinheiro para realizações dos outros, assim. Porque eu sei o quanto que é difícil colocar projetos nossos de pé, assim. Sim. Especialmente quando a gente pensa nesse momento, a gente estava falando da parada, né? Projetos nossos, que vêm de pessoas como nós, eu sinto que a gente se esforça muito para conseguir colocar eles de pé, assim, sabe? Sim. Então eu sinto que eu queria ter recurso, e aí quando eu falo recurso, eu falo qualquer recurso. Pode ser financeiro, pode ser de apoio, mas acho que era isso, eu pediria recursos, que não me faltem recursos. Sim, que até pelo que você respondeu na outra pergunta, você é uma pessoa cheia de ideias, né? Como um empreendedor, assim, né? Com muita coisa na cabeça. E que sejam recursos intelectuais também, assim. Eu acho que ninguém quer morar na minha cabeça. A gente não mora na minha cabeça, porque é terrível. Mas eu sinto que tem essa questão de eu preciso produzir para me sentir bem. Sim. E isso talvez tenha até a ver com trauma. Para encerrar o podcast lá na emoção, lá em cima. Eu falo que o processo de construção da minha autoestima, ele não foi sobre beleza. Eu não construí a minha autoestima a partir do lugar de me olhar no espelho e me sentir bonito. Eu só consegui construir a minha autoestima no momento que eu me olhei no espelho e me senti importante. Porque foda. talvez ninguém me disse que eu era importante. Axé. Animal. Tô todo arrepiado. E no momento em que eu entendi que eu era importante, eu comecei a ver beleza em muitas outras coisas. Então talvez essa minha cabeça que produz o tempo todo também seja um jeito de tentar continuar me mantendo importante, sabe? Sim. De continuar entendendo que eu sou capaz, que eu tô produzindo. Importante pra você, né? Exatamente. Então acho que a minha cabeça também tem a ver com isso, assim, que às vezes não é saudável. Muitas vezes eu tô fazendo muito mais coisas do que eu precisava. Mas eu sinto que isso alimenta também um pouco da minha autoestima mesmo, assim, tá produzindo o tempo todo. Sim, isso aí são as mentes inquietas, mentes criativas, né? São assim, a gente fica na cabeça ali. E para além da publicidade. Mas parabéns, Heitor. Você moveu, tá realizando, o podcast saiu. E obrigado de novo pelo convite. Obrigado vocês, gente. Esse é o lugar para todo mundo falar o que quiser. Vocês querem falar mais alguma coisa? Darem um recado? Expor alguém? Esse é o momento. Ai, não sei. Você quer falar alguma coisa? Não, eu repetiria um pouco sobre a gente não ser menos mesmo. Eu acho que essa é uma mensagem que ficou aqui e que foi um sentimento, né? Ouvindo as histórias, tanto da Ju quanto a sua.
da gente não negociar quem a gente é, né? E não ser menos sapatão, não ser menos preto, não ser menos bicha. Se tiver que ser barulhento também, a gente vai ser barulhenta. E ficar vivo e se enxergar com essa coragem e se enxergar também com essa importância, né? A nossa vida é importante, né? A gente tem a nossa própria importância. E às vezes também é difícil pensar nisso, porque eu acho que a gente não se valoriza tanto nesse lugar de entender que, para além da gente reconhecer nossa identidade através da beleza, a gente tem outros artifícios, né, que a gente pode se apegar. E achei lindo isso. Eu queria agradecer o Heitor, o Kevin, o pessoal da produção aí atrás, todo mundo. Obrigada pelo convite. E, cara, eu tô muito feliz com esse projeto, eu acho incrível. Então, parabéns, Heitor, por botar isso aqui na rua. E espero e acredito que, cara, vai fazer muito barulho. Tem muita gente querendo ouvir as pessoas da nossa comunidade. E espero que sirva de inspiração para essas pessoas. Espero que, cara, a gente tenha conseguido tocar o coração de vocês de alguma forma aí. Então, contem pra gente como que vocês se sentiram, que a gente também tá ansioso. E quero dizer que vocês podem também contar comigo no que eu puder ajudar, enfim. Queremos um programa da Ju. De lado com a Tamo aí, obrigado pelo convite. Obrigado a vocês de novo. É sempre importante ouvir essas histórias. De novo, é sobre dar vazão a essas histórias e fazer com que as pessoas conheçam essas vozes e essas faces que talvez foram invisibilizadas por muito tempo. Então, obrigado por terem aceitado o convite. Obrigado você. Tô ansioso pros próximos EPs Vem já. vem aí cast. demais. Então é isso, esse episódio do Prisma Criativo termina aqui, mas eu espero que essa conversa não. Até a próxima.